Olá, tudo bem? Eu sou Monique Fernandes e hoje estou aqui no programa Entre Elas para discutir com grandes especialistas sobre um assunto que muitas vezes é tabu nas nossas famílias: o câncer. E a importância de falar sobre o assunto, de dizer sobre essa doença, de encarar de frente, pode fazer toda a diferença no tratamento e também na luta dessas pessoas que descobriram a doença recentemente ou que estão aí nessa batalha há muito tempo, a vencer o câncer. E para a gente conversar sobre esse assunto, eu convidei aqui, hoje nós temos a Viviane Silva, novamente, nossa psicóloga, que além de psicóloga, tem uma experiência pessoal com o câncer. E eu não sabia, eu soube há pouco tempo e fiquei assim, encantada é a palavra, sobre a forma como você encarou. E aí Obrigada. A gente fica honrado em você poder compartilhar com todas nós, né? E também a Fabiana Brito, que é médica oncologista. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Temos também a Sejane Carvalho, que é professora de educação física, porque a gente sabe que os hábitos, exercícios, alimentação, nosso estilo de vida, tudo isso faz diferença na prevenção e também durante o tratamento, né? Vamos começar então pelas convidadas novas, vamos, Juliane? Vamos. Elas têm prioridade. Porque aqui não dá pra falar as damas primeiro, né? Porque vão todas juntas. Vou falar então com a Sejane. Sejane, conta pra gente, assim, de que forma que você acredita, que você encara como profissional de educação física, que os exercícios, né, essa questão de abandonar o sedentarismo pode justamente ajudar na prevenção ao câncer. Bom, muito obrigada pelo convite. E falar de atividade física, e falar de prevenção, falar desse momento especial na vida da paciente, porque é um momento especial, sim. Então, aproveitar essa deixa é muito importante para mim como professora de educação física. Por quê? O exercício, ele tá lá no início, na prevenção, ele tá lá no meio, no diagnóstico, ele tá lá durante esse processo e ele tá após esse processo também, que o processo começa, mas por vezes ele não tem fim, né? Porque um sobrevivente, ele vai ser um sobrevivente desde o dia que ele recebe o diagnóstico. Enquanto ele viver, ele vai ser um sobrevivente, com ou sem a doença. Então, o exercício físico é muito importante, por quê? Bom, o exercício ele tem um poder transformador. Não só físico, mas emocional também. Porque muitas vezes a gente está meio tristinho e vai e faz um movimento, um exercício, não precisa ser nada complexo, pode ser muito simples. E aí o nosso cérebro pode ser uma natação, pode ser uma hidro, pode ser o quê? Uma dança, não precisa ser a musculação em si? Depende. Ou assim? Depende. Aquela que foge da musculação. Depende. As dança não. Dança, ok. Depende se a médica oncologista autorizar. É medo, esqueci. O que ela autorizar, né? Você fala que depende da complexidade, depende do que tá tomando, da medicação, da fase do tratamento. Então, são N fatores para poder nós avaliarmos e indicarmos a melhor possibilidade para esse paciente, para ele viver mais feliz durante esse processo. Entendi, porque é um tratamento multiprofissional, né? Então, assim, são vários fatores. Não dá para pegar um caso isolado. Então essa paciente faz só musculação, essa faz natação e essa faz outro tipo de exercício, né? E a parte psicológica também, ela precisa ser fortalecida. Com certeza. É uma musculatura que a gente precisa... Quando encara assim, nossa, por muito tempo a gente não falava câncer, a gente falava que tá com aquela doença, tá com C, com CA, sabe? Sabe fulano que teve aquela doença? Então, essa pessoa tá também. E o que você acha, Viviane, assim, como uma pessoa que enfrentou essa doença de frente, continua, né, fazendo tratamento, é uma sobrevivente, sim, graças a Deus. Como que você encara, assim, que deve ser a forma mais leve e mais realista de enfrentar? Porque simplesmente colocar por debaixo do tapete não vai esconder. Não. É como você tem um problema que você quer evitar de tratar sobre ele, né? Uhum. Você enfia ele lá debaixo do tapete, uma hora ele vai aparecer, porque ele vai crescendo. E maior, né? Exatamente. E
o câncer igual, né? Eu acho que medo é a primeira palavra, né, que aparece, pelo menos na minha experiência como paciente, né? E também como profissional, atendendo algumas pessoas, a primeira palavra é medo de morrer, que não é tão absurdo, né? Porque infelizmente aí a gente tinha um prognóstico muito ruim, né? Há alguns anos a ciência vem avançando nesse sentido, a doutora vai falar muito bem sobre isso. Mas essa é a primeira palavra. E viver o presente, né? Eu falo que o que me ajudou muito nesse processo foi viver um dia de cada vez. Porque é uma coisa que está totalmente fora do nosso controle, né? Assim, eu tenho como manejar algumas coisas, por exemplo, fazer uma atividade física, ter uma alimentação saudável, né? Cultivar bons pensamentos. Exatamente, mas, né, a da doença em si, né, do desenvolvimento dela no organismo, a gente não tem muito controle. E aí, estar presente no hoje, né? Hoje eu consegui ir pra musculação. Hoje eu não sinto dor. Hoje, viver o hoje, né? Porque o futuro é incerto para todo mundo, principalmente para quem tem câncer. Estamos todo mundo no mesmo barco. Exatamente. E a única certeza é a morte. Mas a gente encara sempre como assim algo surreal, né? Nossa, morreu. Gente, esse será o nosso fim, né? A gente espera que seja o quanto mais tarde, melhor. Mas como médica, como uma pessoa que cuida desses pacientes, que muitas vezes é quem vai dar a notícia, vai dizer, olha, aquele exame, ele revelou que você está com câncer. Como é que estar dia a dia com esses pacientes, com essas pessoas, no momento de tamanha vulnerabilidade, de tamanha fragilidade e essa responsabilidade, não só como médica, mas eu acredito que como mulher, você deve ser muito mais, ficar muito mais compadecida, né? Tô falando algo errado? Não. Porque eu vejo sempre assim, os homens com um pouco mais de frieza, tirando, tem exceções, lógico, né? Mas para uma médica dizer para outra mulher, dizer para um chefe de família, dizer para uma criança, dizer para um idoso, enfim, que está com câncer, não deve ser uma tarefa fácil. Todo mundo fala, né? Nossa, você tá numa profissão difícil, né? Você não, pelo contrário. A minha profissão é maravilhosa e eu sou muito feliz, entendeu? Como oncologista, porque a partir do momento que eu escolhi ser oncologista, né, eu assumi para mim uma responsabilidade, como você mesmo falou, né, de passar um diagnóstico para os pacientes de uma doença ameaçadora da vida. Né? Então, assim, existem vários tabus em relação a isso e eu acho que a gente tem que encerrar isso de vez. Eu estou muito feliz em estar aqui hoje com a Vivi é minha paciente, então eu tenho um conflito de interesse. Não, tá liberada, a gente tem licença poética. Conflito de interesse. Mas eu falo que estar nesse local, a primeira coisa que o médico tem que ter empatia. Né? Então, assim, se colocar no lugar do outro. Eu sou uma pessoa humana como um todo, então eu também tenho os meus problemas, mas quando eu vou para dentro do meu consultório, eu tento deixar todos esses problemas, né, de lado, porque eu vou enfrentar outros problemas, eu vou dividir, compartilhar com os meus pacientes algumas dores e eu preciso estar bem, né? Nem sempre a gente está bem, a gente chora junto com eles, a gente se emociona, a gente fica feliz. E eu falo que a oncologia me ensinou muito, porque assim, eu aprendo muito com eles. É um clichê, mas assim, você aprende a dar um valor à sua vida. Com certeza. Né, como nunca. Então, você começa a perceber que os seus problemas são pequenos em relação a alguns. E tem alguma coisa também que eu não gosto muito, assim, às vezes, que a mídia coloca, que os pacientes às vezes chegam até meu consultório falando: nossa, mas você é uma guerreira, você está numa luta contra o câncer. Eu não gosto desse tipo. Eu acho que eu até falei. Eu falei. Não, mas não tem problema. Não tem problema. Mas deixa eu me explicar por que eu não gosto. Falo,
quando você vai para uma batalha, você vai para vencer, né? Então, assim, e a nossa vida, ela não é feita só de vitórias. E não é diferente para um paciente que tem câncer. Então, assim, quando você se coloca nessa posição de guerreiro, você não se permite chorar, você não se permite ficar triste. Tá sempre guerreando ali. Você tá sempre guerreando. E aí, quando acontece algo diferente, você não consegue, você desmorona, você acaba não dando conta de suportar aquilo. Então, eu falo que, como a Vivi falou, tem que viver um dia de cada vez, né? Então, assim, a minha profissão, ela me dá muitas alegrias, porque mesmo diante de, às vezes, num paciente que não tem uma doença curável, mas, às vezes, a dor que aquele paciente deixou de ter naquele momento, né? Às vezes é um alimento que ele não estava conseguindo comer e agora ele está conseguindo saborear. Então, essas pequenas vitórias do paciente são minhas. Então, assim, eu vibro junto com eles. E eu entro num momento muito delicado da vida deles. Sim. Só que eu falo para eles que eu não saio mais. É isso mesmo. Então, eles ficam comigo e eu falo que, assim, eu tô ali como um apoio para eles. Então, que seja vivenciando todo esse processo, junto com as famílias, né? Mas eu tô ali ao lado deles para que eles possam ver em mim um suporte, né? Para que eu possa ajudar eles a passar por esse momento. Bonito demais. Olha, e a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco, Entre Elas está de volta hoje falando sobre câncer. Já já. O Entre Elas está de volta hoje falando sobre um assunto que é tabu, mas que tem que deixar de ser, porque nós precisamos encarar o câncer de frente, porque os números estão aumentando, várias pessoas estão passando por isso. Saiu uma pesquisa recentemente que abaixo de 50 anos houve um aumento no número de pacientes oncológicos. E qual que é a melhor forma? É a gente realmente aceitar esse desafio e encarar da melhor forma possível, né? Que não é uma guerra, como a doutora tinha falado, né? Ninguém quer Xena, ninguém quer ser He-Man. A gente quer ser realmente um super humano, né? Um ser humano de valor, um ser humano bom, para que possa vencer, então, não deixa de ser uma batalha pela vida, né? Sim. Mas há muito tempo, eu estava pensando aqui no intervalo, há muito tempo o câncer deixou de ser como se diz, uma chancela de que a vida tinha chegado ao fim, como se fosse uma sentença, né? Porque quando eu era pequena, quando descobria, nossa, seu tio-avô tá com câncer, né? Aí todo mundo já pensava, meu Deus, tem plano funerário? Nossa, como é que a gente vai fazer, né? Assim, não tinha um tratamento, não tinha aonde recorrer, muitas vezes já descobria, já tardio, principalmente o câncer de próstata, que os homens acabam protelando, não fazem os exames. Doutora, sobre essa questão assim bem prática mesmo da prevenção, a mãe quando deixa de levar o filho para vacinar contra o HPV, a filha contra o HPV, o homem que deixa de ir ao proctologista para fazer o exame depois dos 40, a mulher que não faz mamografia, que não faz o toque em casa, que acha que nunca vai acontecer com ela, porque não tem ninguém na família, então tá tudo bem. Essas pequenas atitudes, elas podem ser determinantes para a descoberta tardia de um câncer? Sim. Eu acho que essa semana falar sobre o câncer teve um impacto, né, sobre o diagnóstico da princesa Kate. Sim, a família real. E o rei Charles também. Sim. E aí veio à tona, né, essa questão, que o câncer ele não tem gênero, ele não tem classe social, ele não escolhe idade. E cada vez mais a gente está diagnosticando pessoas mais jovens com essa doença.
E a palavra-chave é prevenção. Não tem como não falarmos de câncer e não darmos ênfase na prevenção. Então, como você mesmo falou, existem alguns cânceres que são preveníveis, que nós temos alguns exames para rastreio, como, por exemplo, o câncer de mama, que nós temos a mamografia, o câncer de cólon, que a gente tem a colonoscopia. Então, a gente tem alguns cânceres que a gente pode estar fazendo esses rastreios e estar minimizando o risco da gente desenvolver a doença. Como você falou da vacinação, eu acho que é uma coisa que a gente tem que frisar muito bem. Nossa, sabe? Essa semana tava uma polêmica, assim, de um grupo de mães. Eu não vou levar meu filho, porque eu já descobri, tem várias coisas lá na internet. Chegou no Zap, né? Chegou a tia do Zap, chegou falando que a doença, ela deixa a menina infértil. Eu falei, Jesus amado, pelo amor. É muita desinformação. A gente tem que entender que, assim, a vacina, ela é um ato de cidadania. Com certeza. Quando você vacina, você está se protegendo e protegendo o outro. E quando você fala de câncer, nós temos uma vacina contra o câncer, que é a vacina do HPV. A única que a gente tem, meu Deus. Nós temos a vacina contra o HPV. Então, existe muito tabu em relação à vacinação. Então, o que a gente tem que deixar é que a vacina ela é segura, ela é eficaz e é a única vacina contra o câncer. E é gratuita, tem pelo SUS, mas, por favor, até os 14 anos tem que levar para tomar as 2 doses, né? Minha filha já tomou. E assim, e nós, mulheres de 40 anos, me corrija se eu estiver errado, a gente tem uma opção de tomar 3 doses, aí é no particular. É uma vacina mais cara. Isso, como a gente fala, nós temos hoje as vacinas que pegam os principais HPVs, né? O 6, o 11 e o 16 e o 18, que são os 2 que estão responsáveis pela maioria dos cânceres. Quando a gente fala do HPV, a gente tem que lembrar do câncer de colo de útero, né? Então, a cada 2 minutos no mundo morre uma mulher de câncer de colo de útero. Gente, nós estamos falando de um câncer totalmente prevenível, que tem vacina, e nós só vamos conseguir mudar essa realidade se nós nos conscientizarmos hoje dessa importância. Então, hoje, o que está disponível para vacina? Meninos e meninas de 9 a 14 anos e mulheres imunocomprometidas, né? Aquelas pacientes que têm HIV, têm câncer, têm alguma doença que deixa o sistema imune mais frágil. Essas pacientes podem sim procurar, elas até os 49 anos, elas podem estar fazendo a vacinação. Agora, para pessoas imunocompetentes, aquelas pessoas saudáveis que não têm nenhuma doença, né? A gente ainda não tem, só na rede privada mesmo, que a pessoa pode estar fazendo a vacinação. Caso a pessoa, por exemplo, através do exame ginecológico, que hoje que a gente tem como detectar o HPV, no exame ginecológico, através do teste molecular, essa pessoa ela pode estar procurando, né, e fazendo a vacinação, que você vai diminuir a virulência, né, desse vírus aí nessas pessoas que já estão com HPV. Mas assim, o que a gente tem que entender que assim, o HPV 80% das pessoas, das mulheres que tiveram contato com HPV, isso vai ser resolvido pelo próprio sistema imune, graças a Deus. Né? Então, a gente precisa aí de muito tempo de ação desse vírus aí para a gente estar desenvolvendo essas doenças. Então, mais uma vez, falando um pouco da importância da prevenção primária, que é a vacinação, da prevenção secundária, através dos exames. Então, assim, o câncer ele tem cura quando ele é diagnosticado de forma precoce. Então, os exames, eles vêm para isso, para a gente conseguir detectar a doença de forma mais precoce possível. Com certeza. Detectou, né? Tô com câncer, enfim. A primeira coisa que a gente pensa é assim, eu vou sair da academia, porque, né? Eu agora, nossa senhora, vou me dedicar totalmente ao tratamento. E o pensamento tem que ser o contrário. Era esse o pensamento mesmo. Não era? Eu lembro, todo mundo falava assim, preservar. Parou a vida, vou ficar em casa, né? Vou ficar aqui quietinha, sedentária, porque eu preciso guardar forças para o tratamento. Isso. E na verdade, de onde
exatamente o contrário. O exercício ele tem esse poder de revigorar o nosso ânimo. Você não se sente bem quando você faz uma caminhada? Então, seu cérebro inteligente, ele liberou lá neurotransmissores do bem-estar, do prazer. E aí, ele liberando esses neurotransmissores, o seu corpo vai reagir de uma outra forma. Os seus soldadinhos estarão renovados. Aqueles soldadinhos que estão meio tristes, aqueles soldadinhos que foram inutilizados pela quimioterapia ou então pelo tratamento imunoterápico, e a pessoa não se sente bem, e entre outros, né, entre outros efeitos colaterais do tratamento. E aí o nosso corpo reage de uma forma positiva com o exercício, mas o exercício ele precisa ser indicado por um profissional capacitado. E acompanhado também. E acompanhado diariamente. Diariamente. O plano A, B e C, né, Viviane? A gente dá todo dia. Hoje mesmo a gente mudou o plano na academia, né? Tá com as perninhas doendo? O plano tem que ser mudado todos os dias. E durante o treino muda-se várias vezes, porque não responde de uma forma, muda, faz de outra. Até o corpo responder positivamente. Porque essa é a ideia. Não é danificar o corpo, é renovar esses soldados reais, né? Renovar esses soldados para o corpo poder ter forças para reagir positivamente com o tratamento. E para quem já praticava exercícios, não sei se era o seu caso, Vivi, ainda é mais fácil, vamos dizer assim? A gente tem pesquisas, né, que nos comprovam isso. Do que quem nunca teve contato e aí vai ter a partir do tratamento. No ano passado eu fiz uma pesquisa lá na HGP, na oncologia da HGP, e eu queria saber se as mulheres que estavam em tratamento lá, as que fazem tratamento e elas fazem tratamento e faziam atividade física, e as que fazem tratamento e não faziam nada de atividade física, e como elas estavam se sentindo quanto à fadiga oncológica, né? As mulheres que faziam atividade física antes e continuaram fazendo tinham respostas mais positivas com o tratamento do que as que não faziam, do que as que se resguardaram, né, pro tratamento. Olha, liberada. A sensação é outra, né? O bem-estar é outro. E essa a leveza que as pessoas levam para o tratamento também é outra. Olha só. Eu sempre eu pegando o gancho da Sejane, eu sempre brinco com os meus pacientes, é o seguinte: meu tratamento, ele é só um pilar. Sim. Então, assim, alimentação saudável, atividade física, ele faz parte do meu tratamento. Meu tratamento sozinho, ele não faz efeito. Sozinho. Entendi. Então, assim, eu tenho que ter todo essa pirâmide para que eu consiga passar por aquele processo de forma saudável, né? Então, isso já é uma das coisas que mais a gente vê em congresso, tudo. A ação da atividade física antes, durante e depois do tratamento. Então, nós temos impacto antes. Nós podemos, por exemplo, no câncer de mama, nós podemos reduzir em torno de 20% o risco de câncer de mama para aquela pessoa ativamente, que é a pessoa que é ativa. Durante o tratamento, a gente vai minimizar os efeitos adversos. A ação da medicação, ela tem um efeito melhor naquela paciente aqui, né? Porque, como a Sejane falou, existe uma série de... É fisiológico isso. Então, e depois, isso impacta no risco de recidiva desse paciente. Então, eu falo para o meu paciente, olha, você tem um diagnóstico de câncer, e aí, a partir desse momento agora, nós vamos começar... Se você não fazia atividade física, nós vamos procurar alguma atividade que você possa se adequar naquele momento. O importante é movimentar. A gente tem as recomendações, tem tudo, mas o que eu sempre falo, a gente tem porque isso é de todos, é unânime dentro da medicina, dentro da oncologia, o quanto isso traz benefício para o paciente. Me permite só um dado importante. Quanto ao risco de morte, né? Se o paciente faz exercício físico, né, alguma prática de exercício físico 2 vezes na semana, ele reduz 17% o risco de morte dele. Meu Deus, isso para uma vida é muita coisa. Sim. Não, e eu gosto de falar que o câncer, ele é multifatorial, né? Ele não é por um motivo só. E o tratamento também, ele é multiprofissional. Com certeza. Olha só, com esse alerta importante... A carapuça tá servindo aqui certinho na minha cabeça. A gente volta já já com mais Entre Elas, hoje falando sobre o câncer.
Voltamos com Entre Elas, hoje que está abordando o assunto que é o câncer. E a gente está aqui ao lado de grandes mulheres, especialistas e também uma pessoa que já passou por essa experiência de ter câncer e foi uma experiência muito... Hoje, como que você encara essa experiência? Foi boa? Foi ruim? Sua vida mudou completamente? Mudou. Você seria uma pessoa mais, vamos dizer assim... Eu não vou dizer mais... Não dá pra gente dizer mais feliz depois dessa conquista, né? De ter passado pelo tratamento. Mas eu acredito que seja uma das experiências mais impactantes. Para mim foi. De mais vida. De falar assim, poxa vida, eu reclamava tanto e eu tenho tanta o que agradecer, tanto que viver ainda deve dar assim uma injeção. Uma energia, né? É impactante e eu costumo dizer que o câncer me salvou. É mesmo? Porque a minha vida... Hoje eu tenho uma vida muito melhor do que eu tinha antes. Porque eu tenho qualidade de vida. Né? Antes, eu sempre fui uma pessoa mais ou menos disciplinada, né? Então, assim, eu tinha alimentação saudável, eu fazia atividade física, mas as minhas prioridades mudaram. E hoje eu considero que mudaram para melhor. Então, assim, eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, eu me dedico mais profissionalmente aos estudos, né? E antes eu não tinha uma vida tão equilibrada antes do câncer. Né? Então, por isso que eu digo que o câncer me salvou. Eu tô aqui com duas profissionais maravilhosas, né? Que me acompanham desde a época do tratamento. E eu digo que a atividade física foi muito impactante na minha vida. No dia que eu fazia químio, eu treinava de manhã, fazia químio e ainda fazia uma caminhada à tarde. Ela estava falando, né, sobre os efeitos da medicação quando a gente treina. Fácil não é, né? Mas então a atividade física me ajudou muito nesse sentido de assim, eu vou melhorar, buscar informações, né? Uma coisa que muita gente faz, e no começo eu também fiz isso. Você tem um diagnóstico, puf, vai pra internet. Ai, no Google. Nossa Senhora. E aí você Estou com câncer de mama. Ai, e aí você enlouquece. 90% morre, nem precisa fazer nada, porque já era. E aí eu acho que é muito importante você estar do lado de profissionais que você confia, né? Porque assim, todo mundo fala muita coisa. Sim. E cada caso é um caso. É tão particular. Muito. O que deu certo pra mim, não vai dar. Pode ser que não dê certo pra outra pessoa, entendeu? Gêmea, idêntica. Exatamente. Então, assim, é muito particular. Então, é buscar informação direto da fonte, né? Ah, ela é oncologista, eu vou buscar com ela. A atividade física, com a professora de educação física. A questão da alimentação, com a nutricionista. Então, oncológica, que é diferente, né? É diferente. Então, assim, buscar informação direto da fonte tornou o tratamento menos exaustivo e também te fez igual mãe de criança nova, né? De bebezinho, gente. Oh, meu Deus. A gente ouve cada coisa. E assim, como eu falei, né? O câncer é uma doença multifatorial e o tratamento também, né? Então, o acompanhamento psicológico, né? O acompanhamento oncológico, nutricional, atividade física, tudo isso faz parte para que a gente tenha qualidade de vida durante e pós o tratamento. Sim. Né? Porque eu terminei o tratamento. Hoje eu faço manutenção, né? Então eu tomo uma medicação aí que vai ainda por uns 8 anos. E essa medicação também tem efeitos colaterais. Né? Então, assim, não parou lá na químio, não. Né? Então, como termina quando acaba. Não termina. Né? Então, assim, todo mês é uma consulta, né? Todo dia uma mudança de planos, porque tem dia que eu tô bem, tem dia que eu não tô, né? E aí diferente. E aí vem a importância do viver um dia de cada vez, né? E concentrar no hoje, no agora. A gente é muito comum das pessoas, não só pacientes de qualquer tipo de doença, mas é muito comum as pessoas evitarem sentimentos que são tidos como ruins. Né? Então, as pessoas não querem sentir as emoções ruins. Então, por exemplo, eu estou com câncer, eu vou morrer. Né? O primeiro pensamento que eu tive é eu vou morrer.
E aí chega uma pessoa pra você e fala assim, mas você não pode pensar assim, você tem que ser positiva, você não pode, né? Gente, a gente dá licença de eu sentir o luto, né? E assim, Precisa. e não é a batalha que ela, né, que ela falou ali há pouco. Então assim, eu preciso me predispor ao sentimento de sofrer, porque é difícil. Então vamos aceitar que é difícil, né? Não é assim, vou pensar positivo. Isso é a positividade tóxica, Sim. né? Então reconhecer que essas emoções que são tidas como difíceis, elas fazem parte do processo. Porque você pensou assim, foi há 3 anos, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente pensa é, vou morrer e minha filha. Quem que vai cuidar? Quem que vai cuidar? Ninguém vai amar minha pequena igual eu. Tudo que acontece eu falo, meu Deus, se eu morrer hoje nesse avião aqui, nessa viagem aqui, minha filha, ninguém vai amá-la como eu. Eu só fico assim pensando nisso, né? E como é que foi pra você superar esses pensamentos de luto, de perda, de fim, pra ver que era, na verdade, um grande recomeço, uma salvação pra você? Bom, primeiro estar, né, rodeada de profissionais que você possa confiar. E aí, a partir disso, você buscar informações verdadeiras, né? Então aí, por exemplo, no meu caso, qual era o prognóstico? Qual o tipo de... qual é o perfil do tumor, né? Qual é a possibilidade qual é a probabilidade que eu tenho de vida? E aí você vai juntando informações que, no meu caso, eram positivas, né? Então, assim, de vez em quando batia o medo, né? De deixar minha filha, de morrer, batia. Mas a hora que batia esse medo, vamos buscar, né? Aonde estão as evidências que podem me questionar esse pensamento. Aquele 1% de chance de dar certo, eu me agarro a ele. Exatamente. É isso. E assim, né? Você precisa estar ativa no seu processo. Né? E que foi o que eu fiz. Eu fiquei ativa, eu fazia atividade física, alimentação, tudo. Então, assim, se eu pegasse todas as informações, olhasse pro perfil do tumor, né? E que todo o tratamento que estava ali à minha disposição, a minha chance era enorme, né? Então, eu vou pensar nisso, porque existe a diferença de probabilidade e possibilidade. A gente pensa muito nas possibilidades. Sim. Era possível de eu morrer, como é possível de qualquer um aqui? Todo mundo é possível, né? Aqui agora. Mas qual a probabilidade? Qual a probabilidade de sucesso que eu tinha no tratamento? Então, eu me agarrei na probabilidade, não na possibilidade. O copo meio cheio, né? E não vazio. E assim, como que você percebeu? Houve algum sintoma que te marcou? Como é que foi? Ou é uma doença muitas vezes silenciosa? Quais os sinais mais comuns para quem está em casa, às vezes está com alguma questão e está protelando? Não vou ao médico não. Por que é bom ir investigar? A gente sempre fala assim, e conhecer o próprio, porque quando a gente fala de sintomas, a gente tem vários tipos de câncer. E aí tem a questão mesmo que a maioria deles são silenciosos, então assim, ele não vai te dar sinais. Mas quando você conhece o próprio corpo, você começa a notar, né? Então aquela pequena alteração, nossa, o meu hábito intestinal começou a ficar diferente. Não, eu tava tomando banho e de repente eu toquei na minha mama e não tenho nódulo. Minha menstruação é regular, mas a partir do mês, esse mês ela começou a ficar diferente, Então, assim, você tem que se conhecer, né? Então, assim, existem as prevenções que já são estipuladas mesmo em alguns cânceres, mas o autoconhecimento é a maior arma. Então, assim, você sabe o que está errado em você. Você tem que fazer os exames de forma periódica, né? Então, assim, as consultas de rotina, isso a gente não está nem questionando, né? Estou questionando, às vezes, aquelas pequenas nuances que você deixa passar no dia a dia. Então, eu escuto muito dentro do consultório, as pessoas falam assim, não, mas meu hábito intestinal é preso, é assim mesmo. Gente, a gente tem que parar de normalizar não é assim que o hábito intestinal constipado, o hábito intestinal preso é assim mesmo, não é. Então, assim, se é assim, vamos procurar formas de melhorar para que, se acontecer alguma coisa, você tenha
sinais de que possa estar alterado. E o colo retal é um dos grandes. São um dos grandes vilões disso tudo, né? A gente tem vários exemplos aí recentes, né? A Preta Gil, né? Outras pessoas famosas, né? Mas assim, pode acometer qualquer pessoa. Então, é ficar atento, mas fazer os exames de prevenção, procurar ir no médico de forma, né, uma vez por ano, ir no ginecologista, fazer os exames de prevenção ginecológico, todos os exames que o seu médico orientar, né? Isso é de suma importância para a gente estar fazendo diagnóstico precoce e a gente ter o sucesso que é a cura dessa doença. Com certeza, a gente espera então que a gente possa ter contribuído aí para quem está em casa, para quem está nos acompanhando, né? Da forma como me ensinou muito aqui essa entrevista. Eu não sabia do tamanho da importância do exercício, né? E também não sabia que era possível você tratar o câncer dessa forma diferente. Que a gente aprende com tanto medo, com tanto tabu, com tanta sentença errada. E aqui foi um canal para desmistificar e para tornar realmente assim essa luta, entre aspas, né? Esse desafio que é possível vencer, que a gente está aqui ao lado de uma vitoriosa, né? Parabéns, que bom. Obrigada. Que você está aqui, obrigada. Que você venceu e vai continuar aí vencendo aí muitas outras superações, serão muitas ainda na sua vida. Tem muita coisa pela frente, né? Com certeza. Quero agradecer a sua presença. Obrigada. Agradecer, Sergiane também, doutora. Muito obrigada. E a você que ficou nos acompanhando aí até agora, muito obrigada. A gente te espera no próximo Entre Elas, esse programa feito por mulheres para as nossas mulheres tocantinenses. Um beijo, tchau.